acreditando estar em obediência quando não está. Ainda assim, esse não é o fim. O próximo passo do engano o leva a acreditar que está em obediência, quando na verdade não está. Isso é retratado na vida do rei Uzias, um dos descendentes de Davi. Aos 16 anos, seu pai Amazias morreu, e ele foi coroado rei de Judá em seu lugar. Quando você tem 16 anos e coroado a rei, e é esperto, você busca pelo Senhor. E Uzias o fez. Como resultado, prosperou grandemente. Durante anos, ele desfrutou de abundância e sucesso. Lemos então, divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Segundo a Crônicas, capítulo 26, verso 15. Mas quando Uzias se tornou forte, seu coração se assoberbou. Soberba e temor do Senhor são oponentes. Quando falta santo temor no coração, a soberba é cultivada. Leia atenciosamente o que aconteceu. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Segundo na Crônicas, capítulo 26, versos 16 ao 19. O que devemos nos perguntar é quando o coração de Uzias se assoberbou. Ele se tornou mais um ou menos espiritual? Quando faço essa pergunta aos meus ouvintes, a maioria responde que ele se tornou menos espiritual. E isso não é verdade. Ele entrou no templo para adorar. Na verdade, ele se tornou mais espiritual, religioso em seus atos. Com muita frequência, você perceberá que um comportamento excessivamente espiritual e a soberba andam de mãos dadas. Um encobre o outro. A soberba, ou orgulho, impede a pessoa de admitir que ela seja religiosa. E a religião, por sua vez, acoberta a soberba, com suas imitações daquilo que é espiritual. Ambos são falta de temor do Senhor e de verdadeira humildade. Note que Uzias se indignou quando foi confrontado com a verdade, assim como aconteceu com Caim quando foi confrontado. A Bíblia nos diz: por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Gênesis capítulo 4, verso 5. Caim estava irado com Deus. Sempre que você usa a verdade para confrontar uma pessoa que está vivendo em desobediência, devido à falta de santo temor, ela fica irada. Por quê? Ela acredita de verdade que está certa. E ela está enganada. E para isso, é preciso acreditar que se está certo quando está errado. Por que outro motivo Uzias ficaria furioso com o sacerdote, se ele não acreditava que estava certo? Ele entrou no templo para adorar, mas como os filhos de Arão, ele não honrou os estatutos de Deus e reduziu sua santa imagem a uma imagem comum. Ele estava totalmente fora de sintonia por causa da sua desobediência. Ao buscar intimidade com Deus, e ele certamente aparentava estar fazendo isso, Uzias na realidade estava se distanciando do único
que buscou adorar. Isso responde porque há tantos na igreja que professam uma intimidade com Deus e ainda assim não estão em sintonia com seus desejos. Sem o entendimento desses princípios que discutimos, você talvez ficasse confuso ao observar as pessoas compartilhando que Deus revelou algo que contradiz a verdade da sua palavra. Como é possível sair de um tempo de oração criticando os líderes, a quem Deus nos disse para honrar? Se você porventura a repetir o que a Bíblia diz, essas pessoas se enfurecem. Elas acham que você está destoando da verdade e da carne, quando na realidade são elas que estão se opondo aos seus caminhos. Como líder, muitas vezes tenho a oportunidade de falar com pessoas que compartilham o que acreditam ser uma revelação de Deus. E meu espírito fica angustiado, mesmo que estejam convencidas de que ouviram de Deus. Essas pessoas se esquivam de qualquer palavra da Bíblia que se compartilhe com elas. E não fazem isso só comigo, mas com todos que tentam ajudá-las. Elas usam outros versículos fora do contexto para justificar o que dizem e não estão abertas a uma discussão mais profunda. Depois, elas me evitam e se isolam de todos os que tentam ajudá-la, já que aos seus olhos não somos mais espirituais. Com o passar do tempo, os frutos dos seus caminhos provam ser contrários ao desejo de Deus, ou o que elas esperavam não acontece. Pode ser que ouviram a voz da sua própria imaginação e nunca a de Jesus. Elas buscaram intimidade só para encontrar decepção.